Domingo agitadíssimo no futebol carioca, tem o Botafogo líder do turno contratando o Diego Costa e o Vasco fechando com o Payet. Falo também sobre o Flamengo, que pode ter Jorge Sampaoli despedido em caso de tropeço contra o São Paulo. Por falar no tricolor, preciso te atualizar sobre um boato que surgiu de que existe um clima ruim entre atletas depois da chegada do Lucas Moura e do James Rodrigues. Isso tem algum fundo de verdade? Falo também sobre um jogador que hoje pertence ao Botafogo, faz sucesso com a camisa do time de General Severiano e foi dispensado pelo Corinthians. Formações do Palmeiras, as últimas do mercado. Neymar vai mesmo para a Arábia Saudita. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de F12, a casa criada por Falcão, o rei do futsal, e a grande vantagem da F12 são as cotações super legais. Mostrando para vocês na tela primeiro o duelo entre Grêmio e Fluminense marcado para esse domingo. Vitória do Grêmio paga 2,22, empate a 3,34, vitória do Flu a 3,34. Tô pensando em ir no empate. Tem também Flamengo e São Paulo, jogo super importante para os dois times. Vitória do Fla paga 1,78, empate a 3,63, vitória do São Paulo a 4,71. Também tô pensando em ir no empate. E você é bom de palpite, manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que eu tô deixando no comentário fixo e na descrição do vídeo. Já faz seu cadastro na F12 e não esquece de usar o código promocional Canal do Nicola, tudo maiúsculo, para ter uma série de vantagens. Combinado? Lembrando que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade na F12. Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que já faturou mais de 60 milhões de reais em 2023 apenas com bilheteria, números estratosféricos, especialmente se a gente somar os 27 milhões de reais com o Avante. O programa de sócios torcedores são 87 milhões de reais em 8 meses de temporada. Bora falar sobre o Botafogo, que fechou depois da vitória por 3-1 contra o Inter, com a melhor campanha da história do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, desde que ele passou a ser disputado por pontos corridos. São 47 pontos em 57 possíveis. Aí você deve estar lembrando, mas Nicola, o Corinthians em 2017 também não fez 47 pontos? Fez, mas tinha menos vitória do que o Botafogo. O Botafogo atual tem 15 vitórias contra 14 daquele Corinthians que não perdeu, mas tinha uma série de empates. Bora falar também, olha que curiosidade. O Botafogo tem hoje uma distância para o segundo colocado de 16 pontos, o vice-líder é o Flamengo. Essa distância é maior do que a distância entre o Flamengo e o primeiro time na zona do rebaixamento, o Santos. A diferença entre Fla e Santos hoje é de 13 pontos. O título parece cada vez mais perto do Fogão. Bora falar agora sobre a minha Portuguesa, que só empatou com o São José nesse sábado, jogo da Copa Paulista disputado no Canindé, e tô para te dizer que a Portuguesa merecia ter perdido. O São José criou inúmeras oportunidades de gol, ainda teve confusão de torcedores da Portuguesa com a polícia, enfim, um sábado para ser esquecido. Portuguesa, que já enfrentou o São José 2 vezes, empatou as duas, não conseguiu vencer. Ainda assim lidera seu grupo com 17 pontos, o São José tem 14 e a Santista, que ainda entra em campo, tem 12. Bora falar agora sobre Éder Militão, zagueiro do Real Madrid da seleção brasileira. Ele sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho. Vai precisar passar por cirurgia e vai ficar parado por no mínimo 6 meses. Saideira do giro de notícias, Maicon, zagueiro que vem jogando pouco no Vasco, pode estar de mudança para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O clube que contratou recentemente o Gustavo Coellar também demonstrou a intenção de comprar o atleta, que já passou pelo Santos, pelo Vasco, sem sucesso em nenhum deles. Bora falar agora sobre a última dança de Jorge Sampaoli no Flamengo? Repórter Eric Faria, da Globo, tá cravando que o clima anda tão ruim para o Sampaoli, mas tão ruim, que se o Flamengo tropeçar contra o São Paulo, Sampaoli pode ser demitido, ainda que a multa rescisória seja astronômica. Na avaliação dos dirigentes do Flamengo, uma derrota ou um empate contra o São Paulo hoje pode representar que os atletas não querem mais contar com o Sampaoli. Essa possibilidade, essa perspectiva surgiu no horizonte a partir do momento em que o Flamengo foi eliminado por 3-1 para o Olímpia, mesmo depois de abrir o placar lá no Paraguai. Sem chance de disputar o título da Libertadores, já eliminado, e muito distante do Botafogo, um novo tropeço pode determinar a queda de Jorge Sampaoli, que arranjou confusão com vários dos líderes do elenco. Seu auxiliar técnico que já foi mandado embora chegou a dar um soco no Pedro, enfim, cenas e situações que vocês já conhecem.
Então, jogo desse domingo, 18h30, contra o São Paulo, ganha um caráter super importante. Se o Flamengo vence, o São Paulo permanece e vai ter a chance de enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira, jogo que deve colocar o rubro-negro na final da Copa do Brasil, depois de vitória por 2-0 contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Você, na condição de dirigente do Flamengo, demitiria o São Paulo, sim ou não? Usa o espaço para comentário, tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre oferta gigante a Neymar. O atacante, que está de saída do PSG, recebeu uma oferta astronômica para se mudar para o Al Hilal. Esse time da Arábia Saudita é dirigido pelo Jorge Jesus, Al Hilal que foi derrotado nesse sábado por 2-1 para o Al Nassr, justamente o seu grande rival, time que tem Cristiano Ronaldo, Talisca e companhia. Era uma partida da final da Copa dos Campeões Árabes, vitória por 2-1 do Al Nassr com 2 gols do Cristiano Ronaldo, o único gol marcado pelo Al Hilal foi anotado pelo Michael. Importante contar que o técnico do Al Hilal é o Jorge Jesus, o técnico do Al Nassr, o Luiz Castro, 2 velhos conhecidos do futebol brasileiro. E exatamente por conta dessa derrota, com 2 gols do Cristiano Ronaldo, que o Al Hilal colocou na cabeça que precisa a todo custo contratar o Neymar. Neymar que também tem proposta do Barcelona, mas são mundos completamente diferentes. Se ele vai para o Barça, vai receber menos do que ganha atualmente. Se ele vai para a Arábia Saudita, vai ganhar muito mais. Assim que tiver qualquer novidade sobre o caso, conto para vocês. Beleza? Bora falar agora sobre clima ruim no São Paulo, notícia que surgiu nos últimos dias dá conta de que alguns dos atletas mais veteranos do elenco se incomodaram com as chegadas de James Rodrigues e Lucas Moura. E o incômodo se dá porque o São Paulo tem tido enormes dificuldades com pagamentos de salário, direitos de imagem e luvas. E aí chegam dois caras para ganhar muito mais do que todo mundo. Fui checar essa história com um jogador e com um dirigente do São Paulo para tentar ter o máximo de informações possíveis. As duas partes descartaram por completo. Primeiro, asseguraram que o Lucas Moura é absolutamente querido por todos. Dos funcionários mais antigos aos funcionários mais recentes, incluindo jogadores, cara de super bom trato, ótima relação com atletas, com comissão técnica, com diretoria, jogador muito querido. Então, descartemos. Em relação ao James Rodrigues, pouco mais introspectivo, mas a chegada dele também despertou curiosidade de vários atletas, especialmente os mais jovens, que tinham no James um cara muito distante, um cara ídolo que já fez enorme sucesso com alguns dos clubes principais do futebol no mundo. Descartemos por completo. Não existe nada de errado no ambiente do São Paulo. Tricolor que, inclusive, prometeu quitar todas as suas pendências com o elenco nos próximos dias. A receita do jogo contra o São Lourenço na quinta-feira da semana passada e a receita do jogo contra o Corinthians na próxima quarta-feira, esses dinheiros, essa grana, vai ser fundamental para que o São Paulo zere todas as pendências com direitos de imagem. Tricolor que, por conta da passagem para a próxima fase da Sul-Americana e, eventualmente, a passagem para a final da Copa do Brasil, vai engordar significativamente seus cofres. Bora falar agora sobre o Corinthians, notícia exclusiva. Você que acompanha o Campeonato Brasileiro já deve ter se deparado com o Hugo, lateral esquerdo de só 21 anos de idade do Botafogo. Fez outro dia gol importantíssimo na classificação do Botafogo contra o Guarani na Sul-Americana. Ele tem atuado como titular com bastante frequência, até porque o Marçal, que é o titular da posição, vira e mexe é poupado. Foi assim, por exemplo, na vitória por 3-1 do Botafogo contra o Internacional nesse sábado. O Hugo deu a assistência para o segundo gol. Aí você deve estar se perguntando, mas por que você está falando do Hugo se o assunto é Corinthians? Porque o Hugo era jogador do Timão. Depois da Copa São Paulo de 2017, então com 16 anos, ele chamou demais a atenção do Corinthians, que o contratou do Alto Esporte. Contrato por 2 temporadas, o Hugo chegou, não teve muitas oportunidades no primeiro ano, não teve oportunidades em 2018 e foi dispensado. O Corinthians, ou dirigentes do Corinthians na oportunidade, entenderam que o Hugo acrescentaria pouco. Ainda houve uma discussão interna, teve gente que defendesse a permanência do Hugo, entendendo que ele daria conta do recado, que aposta a médio prazo faria dele um jogador importante. Não houve acordo, o Hugo acabou dispensado. No ano de 2019, ele vai para o Botafogo. Em 2020, começa a atuar no time principal. Na atual temporada, já são 25 jogos e 1 gol marcado, esse gol contra o Guarani, a qual me referi agora há pouco, um dos jovens talentos desse time do Botafogo. Alguém com muita qualidade, com bom refinamento nos cruzamentos, também tem chute de fora da área, enfim. Corinthians que hoje está desesperado atrás de um lateral esquerdo, poderia ter o Hugo no seu elenco, mas ele acabou dispensado por dirigentes das categorias de base. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que contratou, enfim, seu camisa 10, um baita jogador, Payet. Dimitri Payet, para dar o nome completo dele. Ele é um meia francês, camisa 10 do Olympique de Marselha, dono de alguns dos gols mais bonitos do futebol europeu nos últimos anos. Você pega aí qualquer canal no YouTube que mostra lances dele, dribles, finalizações, pifadas para atacantes,
jogador extremamente qualificado, do mesmo nível dos principais reforços na temporada, como o Marcelo no Fluminense, como o Luizito Soares no Grêmio, como o Lucas Moura e James Rodrigues no São Paulo, jogador de primeiro nível, que tinha proposta para continuar no futebol francês depois de sair do Olympique de Marselha. Ele entendeu que não podia ficar na França para não queimar a relação que construiu no Olympique de Marselha. Negociação entre Vasco e Payet acontecia há várias semanas. O papel do Túlio de Melo foi fundamental. O Túlio, que recentemente fechou a contratação do Rossi, atacante novo reforço do Vasco, também representava no Payet. E a partir da chegada do Rossi ele começou a costurar essa possibilidade. O Payet gostou da oferta. O Vasco vai fazer do Payet o jogador mais bem pago de toda a sua história. É também o primeiro francês a vestir a camisa Cruz Maltine. Ele é esperado na próxima semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos, assinatura do contrato, vínculo de 2 anos, ou seja, fica ligado ao Vasco até junho de 2025. Importante contar que o Payet, ao contrário de vários outros jogadores procurados pelo Vasco e pela 777, não ficou com medo em relação à zona de rebaixamento, ao fato de o Vasco ser o penúltimo colocado. Ele inclusive encarou isso como um bom desafio, a chance de tirar o Vasco da zona do rebaixamento e devolvê-lo aos seus melhores dias. Reforço gigante, muito interessante, gostei demais desse movimento feito pelo Vasco e pela 777. Cansei de dar porrada nos caras da 777. Vários reforços ruins, não pagamento de várias contratações, mas nesse caso os caras acertaram em cheio. Para fechar o vídeo, bora falar sobre outro reforço. O Botafogo, que venceu por 3-1 o Internacional nesse sábado, assegurou a contratação de Diego Costa, centroavante que estava no Wolverhampton na temporada passada. É um momento de baixa na carreira do Diego Costa, isso é inegável, mas o Botafogo contrata o Diego para se juntar ao elenco. Ele não chega para ser titular absoluto, ele chega para ajudar no momento em que o Botafogo não tem o Tiquinho. A ideia também é dar uma melhorada no grupo, para que o grupo se torne um pouquinho maior. Botafogo que disputa a Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro e não conta com o Tiquinho pelas próximas 4 semanas. Negociação tocada pelo John Textor e pelo André Mazuco. O Diego Costa, que tinha a possibilidade de ir para a Arábia Saudita e para os Estados Unidos e mora em Madrid, acertou de lá, inclusive já mandou um vídeo agradecendo, enfim. E agora está tudo certo. E aí a ideia é que o Diego Costa se apresente ao longo da semana, realize exames médicos e assine um contrato somente até dezembro. Um contrato de risco, até para que as duas partes possam entender como é que vai funcionar. Importante dizer o papel do Bruno Lage nessa negociação. Bruno Lage era o técnico do Wolverhampton na temporada passada. Ele chegou a conviver com o Diego Costa e disse o seguinte, abre aspas: não conversei com o Diego, mas fiz uma pressão enorme para ele vir. Estamos confortáveis com a vinda do Diego e ele vem para ajudar. Vem com um espírito, com uma vontade enorme de ajudar essa equipe e dar conselhos aos mais jovens. Grande pergunta em relação ao Diego é se aceitaria bem a condição de reserva. Com o aval do Bruno Lage, que trabalhou recentemente com o Diego, isso tudo foi resolvido. O Botafogo, que tem a liderança garantida no primeiro turno, campeão do turno, 16 pontos de vantagem para o vice-líder, 47 pontos conquistados em 57 possíveis. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Bom domingo de Dia dos Pais para todos os papais e para as mamães que também fazem o papel de pai. Tem muitas por aí. Abraço, tchau, tchau.